amores, galerinha linda do meu coração, o terceiro ano mais lindo do estado de Rondônia é esse terceirão da NASA, o terceirão da mediação tecnológica. Como é que vocês estão, galera? Tá tudo belezinha? Tá tudo tranquilo? Como é que foi a primeira aula da unidade 2? Como é que está se encaminhando os trabalhos extra classe? Eu achei que a gente teve uma ideia top, hein? Eu quero ver todos esses trabalhos. Galerinha, vamos agora iniciar mais uma aula. Eu sou a professora Tainá e simbora para a nossa aula 12. As habilidades de hoje são perceber tanto o dinamismo linguístico que sofre influência dos processos socioculturais e os influencia em línguas e culturas distintas, conhecer e usar as línguas estrangeiras modernas como instrumento de acesso a informações e outras culturas ou grupos sociais. Hoje nós vamos voltar lá para a nossa gramática, viu, meus amores? Vamos voltar para a nossa gramática, vamos trabalhar o condicional simples, tanto ele no regular quanto ele no irregular. Como a gente está tratando de análise textual, vamos continuar falando dos gêneros textuais. E o gênero textual que nós vamos falar hoje é biografia e titulares. Como na última aula nós não falamos de nenhum livro, nós vamos continuar falando de livros também, porque literatura é muito importante. Rayuela, de Julio Cortázar. E vamos fazer a nossa viagenzinha maravilhosa para Costa Rica. Beleza, meus amores? Então, simbora lá para o condicional simples, sem perder tempo. O que é o condicional simples? Galera, o nome já diz tudo. Condição. É algo que vai explicar condição. Para que o condicional simples serve? Para expressar ações passadas que tinham grandes chances de ter acontecido. E assim como para pedir ou também para pedir coisas educadamente e para expressar desejos. Então, ali, quando você quer pedir alguma coisa, quando você quer falar de alguma coisa que passou, com aquele saudosismo, com aquela vontade, com algo que poderia ter acontecido ou que você gostaria de ter acontecido, você vai utilizar o condicional simples. As suas desinências, ou seja, as suas terminações, elas são simples. Ela vai ser acrescentada para os verbos regulares no infinitivo, para todas as três conjugações, tanto primeira conjugação, quanto segunda, quanto terceira, terminados em AR, terminados em ER, terminados em IR. As terminações são ia, ias, ia, íamos, ias, iam. Lembrando que todas elas são acentuadas, tá bom, babies? Então, todas são acentuadas. Ela é acrescentada ao verbo no infinitivo quando são regulares e é válida para as três conjugações, como eu acabei de falar para vocês. Olha os nossos exemplos. Um verbo terminado em AR, o verbo tardar. Yo tardaria, tú tardarias, él tardaria, nosotros tardaríamos, vosotros tardaríais, ellos tardarían. Um verbo terminado em ER, aprender. Yo aprendería, tú aprenderías, él aprendería, nosotros aprenderíamos, vosotros aprenderías, ellos aprenderían. E um verbo terminado em R, que é o verbo seguir. Yo seguiría, tú seguirías, él seguiría, nosotros seguiríamos, vosotros seguiríais e ellos seguirían. Certo? Muito simples, não é não, galera? Ele é muito fácil. Ele é um verbo assim tranquilinho de ser conjugado, porque você só precisa entender as suas terminações, tanto para qualquer das conjugações, primeira, segunda ou terceira conjugação, você vai usar a mesma para todas elas, tá bom? Então, vamos lá seguir agora com os nossos exemplos. Vamos lá. Para que eu posso usar esse meu condicional? Eu posso usar para fazer convites. Querrias venir às 10h30 para cenar? Você queria vir às 10h30 para cenar? Olha aqui meu verbo
querrías, no condicional simples. Só que aqui a gente está com o verbo irregular, tá? Que é o verbo querer. Querrías venir a las 10:30 para cenar? Para pedir algo de forma educada. Poderias fazer um pastel para el postre? Você poderia fazer um bolo para a sobremesa? Para expressar um desejo. Me encantaria conocerlo. Para fazer uma sugestão. Entonces, deberías ir ahora a comprar os ingredientes, não? Para expressar uma hipótese ou uma probabilidade. Sí, claro, pero a lo mejor llegaríamos um pouco tarde. Então, você pode observar que todos esses usos, nós fizemos o uso do condicional. Para convite, querrias, para pedir algo, poderias, para expressar um desejo, me encantaria, para fazer uma sugestão, deverias, para expressar uma hipótese, ligaríamos, tá? Tudo que vai indicar essa condição, essa vontade do meu falante, eu vou utilizar o condicional simples. E aí você só vai identificar para que cada uso através do contexto, tá bom? Continuando que ainda temos mais 3 modos em que usamos, 3 momentos em que usamos o condicional simples, para expressar ações passadas que tinham chance de ter acontecido. Aí, nesse condicional, ele vem acrescentado do subjuntivo, mas isso aí é mais para frente que a gente vai falar. Mas eu vou falar de alguma coisa que eu queria muito que tivesse acontecido ou poderia ter acontecido. Olha como é que ele vai ficar. Se supiera que estava em casa, não tardaria em chegar. Se eu soubesse que você estava em casa, eu não teria demorado para chegar. Tá? Então, ele vai vir para expressar a ação passada numa oração subordinada. Por quê? Porque ele vai vir aqui como um complemento. E no complemento eu vou utilizar o condicional. Pedir coisas educadamente. Poderias fazer uma ensalada para a cena? E para expressar um desejo. Desejarias caminhar comigo ao fim do dia? Então, eu coloquei aqui como uma pergunta, mas também poderia ser uma afirmação, expressando um desejo, tá bom? Então, só para que a gente fixe novamente, para os verbos regulares, nós vamos usar as desinências ia, ias, ia, íamos, ias e iam. E aí eu trouxe novamente mais 3 verbos para vocês. Perdão, 3 verbos não, eu trouxe só um verbo, o verbo cantar, mas que vocês já sabem que essas terminações são usadas para os 3, tanto os terminados em AR, quanto ER, quanto IR, tá bom? Então, no AR aqui o cantar, eu cantaria, tu cantarias, ele cantaria, nós outros cantaríamos, vós outros cantarias, eles cantariam. Se fosse comer, eu comeria, tu comerias, ele comeria e assim sucessivamente, tá bom? Só para que vocês fixem mesmo. Essas são as terminações do condicional simples. E aí a gente vem falar do condicional simples como verbo irregular. Para os verbos irregulares, essa mudança ela não vai ser na terminação. Olha que legal! Vocês vão continuar usando as mesmas desinências ou as mesmas terminações. O ia, o ias, o ia, o íamos, ias e iam. O que vai mudar, professora? O que vai mudar é a raiz do verbo, tá bom? Então, para isso, é mais um quadrinho aí que vocês precisam anotar no seu caderninho, para que fique mais fácil quando você precisar encontrá-lo. Os verbos irregulares no condicional simples vai mudar a raiz e não a desinência. E quais são esses verbos? São 12 verbos. É o verbo tener, que ele vai ficar tender, então vai ficar tendria, tendrias, tendria, tendríamos, tendrias e tendria. Venir, vendria, vendrias e assim sucessivamente, vai ficar vendre. O poner vai ficar pondre, pondria, pondrias e assim
Em sequência, o poder vai ficar podre. O que vai diferenciar o poder do poner? O N aqui, ó. No poner vai ser pondre. O poder vai ser podre. Podria, podrias, podria e assim sucessivamente. O saber vai ficar sabre. Sabria, sabrias, sabria, sabríamos. O decir, dir. Diria, dirias, diria. Muito parecido com o da língua portuguesa, né? O decir, diria. O querer, ele vai acrescentar um R, olha aqui, ele vai ficar quer. Querria, querrias, queria, querríamos. O som, galera, fica o mesmo. Um que diferencia é que às vezes pode ser que apareça, que dê a sensação de que esse RR ele vai ser um pouco mais forte ainda, um pouco vibrante mais. Querer, querria, querria, querrias, certo? O haber, abria, abrias, abria, abríamos. O ser a gente vai colocar ar, arria, aria, aríamos. Caber, cab, cabria, cabríamos. O baler, ele vai ficar baldria, baldria, badrias. E o salir, saldria, saldrias. O que é interessante vocês lembrarem? Que nos irregulares, todos eles vão ali terminar com R, tá bom? Então vai ficar esse rrr, tá? O rrr do Kiko, o chorinho do Kiko. Outro detalhe, galera, o H, vamos lembrar que ele não tem som em espanhol, ele é mudo, então fica abria, aria, tá bom? Não ficar raria ou rabria, vai ficar com som neutro, abria e abrias, certinho? Eu trouxe para vocês uma tirinha, onde a gente vai encontrar aqui os verbos no condicional dentro dele todinho. É uma tirinha do Gaturro. Essa tirinha é muito top. Vamos dar uma olhadinha nela. Para quem não sabe, o Gaturro ele é apaixonado pela Ágata, que é essa outra gatinha aí, ó. E aí ele fala: Ágata, yo por vos iría hasta la luna, escalaría el Everest, me arrojaría desde las cataratas, caminaría hasta el polo, daría la vuelta al mundo en 8 horas, bucearía en el mar más profundo, cruzaría el desierto del Sahara. E ela vai e fala: ¿En serio? ¿Harías todo eso por mí? E aí ele responde: No, pero quedaron muy lindos los dibujos, hein? Olha que bacana. E olha que sacana que é esse Gaturro, né? Por isso que ele não consegue conquistar a Ágata. Primeiro ele vai ali todo romântico, né? Ágata, por você, eu iria até a lua, escalaria o Everest, saltaria das cataratas, caminharia no Polo Norte, daria a volta ao mundo em 8 horas, mergulharia no mar mais profundo, cruzaria o deserto do Saara. E aí ela toda apaixonada, já estava dando certo a cantada do Gaturro, e ela fala: sério, você faria tudo isso por mim? Ele não, é porque ficou muito bonitinho os desenhos das ilustrações que ele falou. Ah, que garoto sapeca, né? Então, galera, o verbo no condicional, ele tem essa função, tá? Falar de desejo, falar de uma vontade, o que eu queria fazer, o que eu poderia fazer, ou ainda fazer alguns pedidos em formas de desejo mesmo para alguém, tá bom? Então, terminamos o condicional aqui e agora nós vamos seguir com a parte do nosso gênero textual. Então, vamos ver os gêneros textuais de hoje. Primeiro a gente vai falar da biografia. O que é uma biografia? Uma biografia é a narração da vida de uma pessoa. Então, quando ele quer narrar uma coisa, que ele quer falar de alguém, eu posso fazer uma autobiografia, eu posso falar de mim, ou eu posso falar de alguém. Vou fazer a biografia da pessoa. Se escrevem biografias de pessoas que foram muito importantes
para a história e para a sociedade. Então, a gente encontra biografias de pessoas muito importantes. Vocês lembram que a gente fez, a gente falou de um livro do Neruda, que foi uma autobiografia, lembra? Que a gente falou, aqueles poemas que ele vai narrando a vida dele? Pois é uma autobiografia. Nas biografias relatam os feitos mais importantes da existência de pessoas, da pessoa a quem se fala. Então, nessa autobiografia, ou nessa biografia, quando eu vou falar de alguém, perdão, eu vou falar de coisas importantes que ela fez, de algo que vai ali perdurar para a vida. Uma das importâncias desse texto é que ele indica datas e lugares de nascimento, sucessos ou morte do biografado, da pessoa a quem eu estou falando. E ele está organizado de maneira cronológica. Como assim de maneira cronológica? Se eu vou falar de alguém desde a infância, então eu vou falar ali desde a infância, vou passar pela adolescência, da vida adulta, da velhice, da vida e morte, se a pessoa já tiver morrido. E as biografias, elas são escritas em terceira pessoa, porque sou eu que estou falando de alguém. Agora, se eu fosse falar de uma autobiografia, aí seria em primeira pessoa, porque eu estaria falando de mim, certo? Quais são as características de uma biografia? A primeira, ela é escrita em terceira pessoa, ela vai enumerar feitos importantes, com referências de datas e lugares. Ela é narrada em ordem cronológica. Os seus textos geralmente são bem objetivos. Descreve momentos da personalidade e características da personalidade do personagem a quem eu estou narrando. Como que se escreve? Os verbos eles vão estar no passado, ou seja, no pretérito. É uma conjugação verbal de um feito que já aconteceu, então eu vou narrar algo que a pessoa já fez. Se eu estou falando de biografia, eu estou falando da vida de alguém, de algo que ela já fez. Os verbos no copretérito. O que são verbos no copretérito? Antes ainda, ele vai servir para indicar as circunstâncias ou situação de fundo. Também para indicar como eram os personagens. As características dessa conjugação é que tem a terminação em ia e aba. Por exemplo, marchaban al frente de la batalla, llovía mucho. Então, esse é o copretérito, é o pretérito ali do pretérito, tá bom? Também pode usar o uso do presente histórico. É a conjugação do tempo presente, mas para quê? Para se referir a algo que já aconteceu no passado. Por exemplo, el ejército alemão toma Paris em 1940. Eu usei o verbo tomar aqui no presente, porém eu estou me referindo a um feito do passado, 1940. Tá bom? O que é? Ah, tá. Essa é a biografia, tá? Então, nós vimos o que ela é, quais são as suas características e como ela é escrita. Agora nós vamos ver a outra parte do gênero textual que eu trouxe hoje, que são os titulares. O que são os titulares? Os titulares é a primeira impressão, ou ainda a única, que causa a um leitor possível. Então, titular é assim, eu leio alguma coisa e eu vou fazer ali o meu titular desse fato, ou dessa ocorrência, ou desse livro que eu li. Sem um titular ou um título de entrada que converta num curioso, que vá transformar você em um leitor curioso, o resto das palavras estariam ali soltas. Ou seja, um titular é aquele texto, aquela chamada, aquela primeira impressão que você vai ter. Eles são encontrados normalmente ali nos jornais, os jornais tanto impresso quanto os jornais online. Tem aquela chamada, aquelas letras maiores. Então, o que aquilo ali vai fazer com que chame a atenção? É a primeira impressão do leitor. Um titular pode conseguir algo mais do que simplesmente captar a atenção.
ele pode conseguir ali fazer com que aquele leitor, ele leve aquele texto para mais pessoas, porque vai chamar tanta atenção que hoje em dia, o que acontece? Os compartilhamentos, né? Então, quando eu vejo alguma coisa interessante, eu começo a compartilhar esses textos. Eu começo a fazer com que ele vá alcançar o maior número de likes e de pessoas possível. E isso acontece através do quê? Ali através do primeiro texto, através do titular. O titular ideal também pode comunicar uma mensagem completa para o público desejado. E, por suposto, deve atrair o leitor até o corpo do texto. Como assim, professora? Ali no tema, eu já posso também ter dado a minha mensagem. Eu já posso dizer do que vai se tratar todo o texto. Por exemplo, a Maria Joaquina, que é uma pessoa muito importante, separou-se recentemente ou separou-se hoje do seu José. E aí eu já dei o recado. Caramba, a Joaquina separou do José. E agora, como é que vai ser e tal? Eu conheço o artista tal com a fulana de tal. Mas o que aconteceu? Por que eles se separaram? Então, lá, só esse título já fez com que eu ficasse curioso e fosse correr lá para o texto para descobrir o motivo pelo qual eles se separaram. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês. 8 tipos de titulares de eficácia demonstrava que provocam ação e, consequentemente, vendas. Os titulares diretos, eles vão diretamente ao miolo da questão, sem tentar ser criativo, ou seja, já vai direto, que nem eu falei ali para vocês. Eles vão ser diretos. Maria Joaquina se separou do José. Pronto. Já foi ali o meu titular direto, eu já sei do que vai se tratar o texto e eu vou ler. Por quê? Porque eu sou curioso e eu quero saber o motivo. Um titular gancho. O que é um titular gancho? É uma proposta mais sutil. Ele vai usar a curiosidade do leitor para lançar uma pergunta na mente dele, que pode ser respondida no corpo do texto. Ela é empregada com duplo sentido, normalmente, e é muito útil online. O que será que aconteceu com Joaquina e José? Como foi o término do seu Antônio? A gente já eu estou ligando ali mais essas questões de términos, né, de relacionamento, porque hoje em dia é o que mais chama atenção ali na questão do público mais jovem, né? Quem está ali no ápice, no início das carreiras, quem está ali na internet o tempo todo, qualquer coisa que acontece da vida dela vai ser notícia. E aí a gente usa esses titulares. Titular notícia. Titular notícia, ele é bastante evidente, já que é uma notícia de algum feito, seja ele bom ou não. A apresentação é um produto e essa versão melhorada pode ser a base do titular da notícia que seja convincente. Então, por exemplo, o Detran fará um leilão online. É uma notícia. O Detran vai fazer um leilão online. Já chamou atenção, já passou a mensagem. E eu sou curiosa, eu quero saber quando que vai acontecer, qual horário. Então, eu vou entrar também na minha mensagem para poder ler o restante. O titular, como, ele está em todas as partes, dentro ou fora da rede, por uma única razão. Ele funciona, que é uma maravilha. Então, o titular, gente, ele vai ali funcionar, que é uma beleza. Porque se você vê, em todos os cantos a gente encontra o titular. Ali na rede social, Facebook, Instagram, Twitter. Quando coloca ali em letras maiúsculas, a gente já corre para ver, não é verdade? Então, são os titulares, é aquilo que vai chamar a atenção do leitor, é aquilo que vai fazer com que você queira ver o restante da mensagem. E isso vai causar ali muitos cliques, muitos likes, e é assim que a rede funciona, é assim que é monetizado, na verdade, né? Por exemplo, o YouTube.
tem ali um digital influencer, um youtuber, e ele quer causar com alguma notícia. Então, ele coloca ali já o tema daquele vídeo dele, que já vai chamar atenção, e aí, chamando atenção, ele já vai ter mais um clique. Não é verdade? Então, esses temas, esses títulos são os titulares. Então, vamos continuar ali com algumas características. Titular pergunta, ele deve fazer algo mais do que simplesmente formular uma pergunta. Ele deve ser uma pergunta que o leitor se sinta identificado ou que ele se sinta mais curioso ainda para ir buscar a resposta. Titular ordem, diz com audácia ao possível cliente o que ele necessita fazer. A primeira palavra deve ser um verbo forte, que exige ação, como suscríbete a nosso blog, oi. A gente vê o tempo todo, né? Se inscreva no nosso canal, dê um joinha, dê um like, e aí você já sabe que você tem que fazer isso no nosso canal também, ali da mediação tecnológica, se inscreva no nosso canal. Então, normalmente ali na internet, esses titulares, eles vêm também ali piscando, né, com uma animação para chamar a atenção. Outra técnica efetiva de um titular é a razão pela qual. O corpo do texto, ele consiste em uma lista numerada das características do produto. Então, se eu quero vender alguma coisa, eu vou ali dizendo, esse produto é bom para isso, aquilo outro. Com ele você vai poder fazer isso, aquilo outro. Ou ainda, dando conselhos. Com isso, você assistindo a nossa live, você vai alcançar tal coisa na sua vida. Então, esses titulares também têm ali as razões, podem vir enumerando motivos. Por exemplo, ainda, 200 razões para falar espanhol. 200 razões para você falar espanhol. 50 razões para você me seguir no YouTube. 55 razões para você me seguir no Instagram. Então, ali eu estou dando motivos pelas quais vocês podem estar me seguindo. E, finalmente, um titular testemunho. O que é um titular testemunho? Eles são muito efetivos porque mostram provas externas de grande valor. Inclui também algo a mais dito sobre a pessoa, ou sobre quem está falando, ou sobre aquilo, o produto, o serviço, o que eu estou oferecendo. Eles usam palavras textuais nesse titular. E entre eles tem as aspas, né? Que vai permitir com que o leitor saiba que está lendo um testemunho e continuará no corpo do texto. Então, esse titular é aquele que vem ali entre aspas, né? Com a fala de alguém, com alguma coisa que alguém disse, e aí vai já chamar a atenção também do leitor para que ele leia todo o texto para saber do que se fala. Então, resumindo, ali sobre os nossos gêneros textuais. Primeiro, a biografia. A biografia, ela serve para quê? Ela serve para falar de alguém. Ela vai descrever e dar testemunho ali da vida de uma pessoa. Trabalhada em terceira pessoa, por quê? Porque eu estou falando de alguém. E também em ordem cronológica. Vai descrever os atos da pessoa em ordem cronológica. Aí nós temos os titulares, que já são os títulos, os temas, são aquelas partes que mais chamam a atenção no texto, no início, na verdade, nas notícias. Para quê? Para que o leitor se sinta à vontade, para que o leitor se sinta curioso, para saber ali o corpo do texto. Seja ele falando de alguém, falando de uma notícia censurada, de algo ali que aconteceu, ou ainda eu quero vender um produto, ou ainda eu quero mostrar o que é importante para mim. Tá bom? Beleza, galerinha? Então, vamos seguir agora com a parte do livro. O livro é Rayuela, do Julio Cortázar, meus amores. É a segunda novela desse escritor, é segundo texto, o segundo livro em formato de novela que ele escreveu. Ele é argentino
e se chama Julio Cortázar. Ela foi escrita em Paris e publicada pela primeira vez em 18 de fevereiro de 1963. Faz tempo, hein? Constitui uma das obras centrais do boom latino-americano. O que é esse boom latino-americano? Ali aquele início onde as pessoas começaram a se interessar mais pela leitura, se interessar mais por esse tipo de escrita que é a novela. Ele narra a história de Horácio Oliveira, seu protagonista, e sua relação com La Maga. A história põe em jogo a subjetividade do leitor e tem múltiplos finais. É isso mesmo, você pode ali criar vários finais para essa novela. Você vai ver várias hipóteses para essa novela. Essa obra poderia ser chamada de antinovela. Ainda mesmo, Cortázar preferia denominá-la de contranovela. Por quê? Porque ela não vai ter ali um final fixo, ela pode ter ali vários finais. Significou um salto no vazio que distanciou a segurança controlada dos contos fantásticos da sua primeira época como escritor e a sua busca através de perguntas sem respostas. Esse estilo se mantém ao decorrer da novela muito variado. O próprio Cortázar, ele fala que de alguma maneira é uma experiência de toda uma vida e a tentativa de levá-la à escrita. Ou seja, é aquele momento em que o Júlio Cortázar ele foi utilizando o seu conhecimento de vida, a sua evolução através da literatura para poder escrever aquilo que ele estava passando. Beleza? Vamos ver mais um pouquinho aqui sobre esse livro. Ele tem um total de 155 capítulos, é um livro enorme, é uma novela enorme, que seriam novelas uma novela de 155 capítulos. E pode ser lida de várias maneiras. Então vou mostrar aqui para vocês como é que ele pensou nessa novela. Pela sua leitura normal, que é lendo na sequência do início ao fim. Você também pode ler uma leitura tradicional proposta pelo Cortázar, lendo sequencialmente o capítulo 1 até o 56, e aí você vai ali decidir depois se você vai ler a sequência ou não. E aí, a partir do capítulo 56, vai ter várias outras vertentes. A ordem que você quiser, que é uma possibilidade também que ele explorou, essa novela de 62 formas de você ler e compreender. E, por último, na sequência estabelecida pelo autor. Qual é essa sequência? Essa sequência ela se encontra lá no início do livro, que ele propõe uma leitura completamente diferente, saltando e alternando os capítulos. Essa ordem, que compreende texto e outros autores, constitui fragmentação da sensação da novela de um mosaico. Tá bom? Então, essa foi a Araruela, e agora nós vamos fazer aquela nossa viagem. E para nossa viagem, roda a vinheta aí, Lobo. E aí, galerinha? Pousamos ali em Costa Rica. Alguém aí ficou enjoado com essa viagem? Nem dá, né? Essa viagem nossa aqui do nosso pensamento, mas o que vale é a intenção. Então vamos lá ver um pouquinho sobre Costa Rica hoje. Costa Rica é o país mais feliz do mundo, gente. Olha, foi feita uma pesquisa através do Happy Planet Index, e eles constataram que a Costa Rica é o país mais feliz do mundo. Por que que ele é o povo mais feliz do mundo? Nada abala os costarriquenses, gente. Tudo que eles falam ali com uma vivacidade, com uma alegria de viver. Por mais que tudo esteja dando errado, eles sempre vão enxergar o copo meio cheio. A Costa Rica ela é considerada o país mais caro também da América.
Ainda que o seu custo de vida dificilmente supere dos Estados Unidos e Canadá, ainda assim é um país caríssimo para os padrões da América Latina. Os costarricenses têm o costume de falar esse R bem puxado, costarricenses. Eles vão usar o R bem mais vibrante. A forma mais comum de se cumprimentar ou se despedir de alguém em Costa Rica é usando a expressão pura vida, pura vida. Só para vocês verem, né? Olha quanta alegria até para você cumprimentar alguém. A Costa Rica não possui um exército. Essa medida foi definida na Constituição de 1949. Então, eu penso assim, se Costa Rica fosse se meter em alguma guerra, vai ser complicado, porque eles não têm um exército. O filme Jurassic Park foi filmado na ilha, quase que não sai, foi filmado na ilha Coco, que pertence à Costa Rica. Encontrar endereços é algo assim extremamente complicado, porque as casas elas não têm números e as ruas não têm nomes. Esse problema também é comum em outros países da América Central. Os costarricenses são chamados de ticos, os homens, e chicas, as mulheres. E o prato mais típico da Costa Rica é o gallo pinto, uma mistura de arroz e feijão, geralmente servido junto com salsicha. É comum comerem esse prato no café da manhã. Certinho, meus amores, como é que foi? Tranquilinho? Foi beleza essa aula? Nossa, essa aula passou rápido, né? Foi muito fácil, foi muito tranquilo, foi muito beleza. Nós vimos ali o condicional, tanto regular quanto irregular. Nós vimos como é que ele é formado, para que ele serve, em que momento que a gente usa. Nós vimos os gêneros textuais, a biografia e os titulares. Nós vimos também o livro Rayuela, do Julio Cortázar, um argentino, e viajamos para Costa Rica. E assim chegamos ao final da nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido essa aula e a gente volta daqui a pouquinho com a revisão. Um beijo e hasta pronto!